Ei pessoal, tudo bem? Bom, vocês já conhecem a minha voz, hoje estão me conhecendo aqui virtualmente. Sou a professora Marluane, estou aqui no canal aqui com vocês desde o ano passado, no nosso PET aí de 2020, fazendo aqui com vocês as correções das nossas atividades de matemática. Bom, vamos então aqui dar sequência à nossa correção. Estamos no PET volume 2, na semana 2. Nessa semana em matemática, nós vamos trabalhar aí como fazer a leitura e a interpretação tanto de gráficos como de tabelas. Então, vem comigo que nós vamos aprender mais um pouco essa semana. Então, nós temos aqui, olha, o tema dessa semana, análise de gráfico, e como vocês verão, nós também teremos lá análise de tabela também. Fiquem atentos. Atividade número 1, lá na página 31. Na atividade número 1, diz o seguinte no enunciado: o gráfico abaixo mostra o consumo de energia elétrica de uma casa durante os últimos 6 meses de 2008. De acordo com o gráfico, os meses em que o consumo foi maior do que 300 kWh foram... Primeiro, vocês sabem que tipo de gráfico é esse? Esse gráfico aqui nós chamamos de gráfico em colunas. São justamente esses desenhos aqui que lembra a gente aqui o formato de um retângulo em pé, na vertical, ou então a coluna de uma casa. A coluna de uma casa também tem esse formato, essa estrutura. Pediu então aqui para poder a gente marcar dentre os últimos 6 meses, quais foram os meses que o consumo foi maior do que 300 kW. O que eu olho então? Olha, na parte aqui vertical do meu gráfico, eu tenho aqui o consumo em quilowatts. Tem aqui, olha, começa de 0, aí eu vou de 100 em 100, 100, 200, 300, 400. Como ele quer saber os meses que foi maior que 300, então eu até, olha, circulei aqui o 300 para ficar aqui bem destacado para vocês. Aqui na parte horizontal, eu tenho os meses, que foi julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Foram 6 meses em que eles analisaram esse consumo de energia elétrica dessa casa. Olha aqui, pessoal, aqui eu coloquei um círculo mostrando para vocês quais as colunas desse gráfico que ultrapassaram aqui a minha linha, a minha marca dos 300 kW. E foram essas duas últimas aqui, que são os meses de novembro e dezembro. Então, você vai marcar aqui a alternativa onde você tem o mês de novembro e dezembro. Questão número 2. O gráfico apresentado abaixo representa a quantidade de brinquedos que o Igor tem em casa. Observe o gráfico de brinquedos. Lembre-se que cada barra corresponde a um tipo de brinquedo. Faça a análise das informações e responda. Viu que aqui ele deu ao nome aqui essa coluna de barra? Não está errado, pessoal. Você pode considerar tanto barra, lembra aquela barra de chocolate deliciosa, hein? Então, cada barra aqui é um tipo de brinquedo. Aqui a barra laranja representa aqui, corresponde aos jogos. A barra azul, coluna azul, os carrinhos. E a verde, as bolas. Aqui na vertical, eu tenho a quantidade de cada brinquedo. Para facilitar um pouquinho para vocês, o que eu fiz? Olha, eu demarquei aqui o limite. O que é o limite? Onde termina aqui a minha barra, a minha coluna. E aí você pode fazer, gente, essa linha imaginária. Ou então, quando você está aí com o seu PET impresso, pegue a régua, coloque essa régua aí justamente onde eu passei essa linha vermelha. Porque aí você vai conseguir olhar direitinho a marca ali que representa a quantidade dos brinquedos. Então, a régua, pessoal, é sua aliada quando você está aí fazendo uma leitura, uma interpretação de um gráfico, tá? Então, vocês podem ver que aqui, olha, vamos começar pelos jogos. Os jogos, ele foi até aqui na demarcação de 9.
o carrinho aqui no 6 e as bolas, olha, no 4. Então, a letra A te perguntou qual a quantidade de bolas que está representada no gráfico. Então, nós vimos aqui, olha, 4 bolas. Qual que é a diferença entre jogos e bolas? Eu sei que são 9 jogos. E se eu sei que são 4 bolas, então eu preciso subtrair. 9 menos 4, 5 bolas. Então, a diferença aí foi de 5 bolas. 5 bolas, não. 5 brinquedos. Nós vamos colocar aqui brinquedos. Por que não é bola? Porque eu tenho mais jogos do que bolas. Então, nós vamos colocar aqui, na verdade, olha, 5 brinquedos. Ou ele tem 5 jogos. Vou consertar aqui. Ou ele tem 5 jogos a mais que bolas. Então, ele tem mais jogos do que bolas. Quantos carrinhos faltam para Igor ficar com a mesma quantidade que tem de jogos? Que se ele tem 9 jogos e apenas 6 carrinhos, então eu subtraio para poder encontrar aí a quantidade que falta. 9 menos 6, 3. Então, para poder igualar a quantidade de jogos, ele precisaria de mais 3 carrinhos. Vamos então aí para a letra D. Igor tem quantos brinquedos no total? Muito fácil, né? Basta você somar total de jogos, total de carrinhos com o total de bolas. E aí nós teremos 19, ou seja, Igor tem 19 brinquedos. Lembrando, hein, pessoal, Igor é um substantivo próprio, inicia com letra maiúscula. Então, nada de colocar nome aí com letra minúscula, hein? Vamos para a nossa questão 3. Observe o gráfico e veja o número de turistas que visitaram o litoral durante uma semana de férias no mês de janeiro e depois responda. Então, nós temos aqui o mesmo tipo de gráfico da questão 1 e 2. Aqui na vertical eu tenho o total de turistas em cada dia. E aqui na horizontal eu tenho os dias da semana. Cada barra, cada coluna aí foi representado por uma cor. Eu tenho aqui a segunda-feira, parece um vermelho, tipo um vinho. Ele tem aí, olha, vai acompanhar aqui, nesse dia, visitou aí o litoral 1.634 turistas. Na terça-feira, 3.232 turistas. Na quarta, ó, só seguir, ó, 3.643 turistas. Na quinta, ó, teve um bom movimento na quinta, 4.632 turistas. Na sexta, 4.392 turistas. No sábado, 2.642 turistas. E aqui, pessoal, aqui até me pegou, então eu decidi fazer dessa forma, tá? A professora Marluane. Aqui no domingo eu fiz até essa linha, essa demarcação aqui bem fininha aqui azul. Se você seguir aqui direitinho, você vai ver que o domingo o total de turistas está entre 3.643 e 4.392. Só que como essa diferença aqui de turistas não segue um padrão, não tem como eu saber aqui ao certo. Então, pelo menos os meus alunos, nós vamos seguir da seguinte forma. Nós vamos considerar aqui que o domingo, que teve o total de turistas no domingo, 4.392 turistas, tá bom? Que vocês viram que está bem próximo aqui. Eu acredito que na hora de fazer essa atividade aqui, o pessoal deve ter esquecido de elevar aqui um pouco mais. Quem acompanha outras correções vai perceber que eu mesma assisti outras correções e eu percebi o seguinte, a maioria, ou na verdade, os 3 que eu assisti, eles esqueceram aqui do domingo. Vocês vão observar que eles encontraram lá, vocês vão achar muita resposta, no caso aí da letra B, de 20.175. Só que, olha só por que não é. Vamos responder a letra A primeiro. Em que dia houve mais turistas no litoral? Quinta-feira, né, pessoal? Olha aqui a coluna da Actólia, foi aqui
a maior. Então, aqui vocês podem observar que também, tanto ela é a maior aqui, quanto o número de turistas aqui também é o maior, que foi 4.632 turistas. Então, por que, Marluane, que na letra B não é 20.175 turistas, assim como a maioria das correções vem colocando? Vamos analisar, então. Segunda-feira, está aqui, 1.634 turistas. Porque olha a pergunta, desculpa. Qual foi o total de turistas durante a semana? A semana não tem 7 dias? Aqui não estão representados 7 dias da semana? Então, eu tenho que analisar os 7 dias da semana. Eu tenho que somar todos esses totais. Então, na segunda, 1.634 turistas. Aqui na terça, 2.332 turistas. Na quarta, 3.642 turistas. Na quinta, 4.392 turistas. Na sexta, 4.632 turistas. No sábado, 2.642 turistas. E aqui o domingo, que eu falei com vocês que nós vamos considerar aqui o valor mais próximo, que é o 4.392, tá? Por eu acreditar que realmente aqui, seguindo a análise da atividade, seguindo toda a logística aqui, eles esqueceram de subir mais um pouquinho, de aumentar um pouquinho aqui essa barra, essa coluna. Então, quando você soma todos esses valores, você vai encontrar o total de 24.567 turistas. Os meus alunos aí do 5º ano, da tia Aline, da tia Sandra e tia Patrícia, aqui eu coloquei só dessa forma e coloquei o total. Na hora de fazer a sua resposta, vocês vão somar, tá bom? Nossa, tia, como que eu somo tudo isso? Vai confundir minha cabeça, vai misturar tudo. Então, eu vou dar uma dica. Ou você pode somar de 2 em 2, ou de 3 em 3, e vai somando os valores. E aí, você vai somando aos poucos. Se você somar, por exemplo, esses 3 primeiros dias da semana, você vai encontrar um valor. Aí, você vai somar esse valor com mais os 2 próximos dias da semana. Você vai encontrar mais um valor. Soma esse valor com os outros 2 dias da semana que restou. Então, você pode armar a operação, olha, coloca a letra B, pode armar aqui do lado, pode armar aqui do outro lado. Posso fazer a operação no meu caderno, tia Marluane? Vou colocar, então, assim, letra número 3, letra B. Posso fazer lá para poder ficar mais organizado? Claro que você pode. Então, resposta, o total de turistas durante a semana foi de 24.567 pessoas. Letra C. Quantos turistas foram a mais na quinta-feira em relação à quarta? Então, vocês viram aqui que na quinta-feira nós tivemos 4.632 turistas e na quarta nós tivemos 3.643. Pessoal, não tem como tirar 3 de 2. Vou pegar emprestado aqui do 3 e o 2 vai ficar valendo 12. 12 menos 3, 9. Como também o 3 ficou valendo 2, né? Não tem como tirar 4 de 2. Vou pegar emprestado ali do 6 para o 2 valer 12. 12 menos 4, 8. O 6 aqui, quando ele emprestou, ficou valendo 5. Não tem como tirar 6 de 5. Então, vou pegar emprestado aqui do 4 para o meu 5 valer 15. 15 menos 6, 9. E como o 4 emprestou e ficou valendo 3, 3 menos 3, 0. Então, na quinta-feira foram 989 turistas a mais. Pode completar aqui se você quiser. A mais que, peraí. A mais que na quarta-feira. Vou colocar aqui de vermelhinho para ficar tudo igual. Diminuir aqui a letra. Ok, pode completar e fica bem completinho. Letra D. Qual foi a diferença entre o número de turistas que visitaram o litoral entre segunda e domingo? Então, vou subtrair lá, olha, segunda foi 4.000, domingo foi 4.392, segunda 1.634. Não tem como tirar 4 de 2. Quer dizer, não tem como tirar 4 de 2, então vai pegar emprestado do 9 e para o 2 vale 12. 12 menos 4, 8.
O 9 vai ficar valendo 8. 8 menos 3, 5. Não tem como tirar 6 de 3, vai pegar emprestado aqui do 4 para o 3 valer 13. 13 menos 6, 7. E o 4 ficou valendo 3, 3 menos 1, 2. Então, a diferença foi de 2.758 turistas. Agora, a letra E, eu tenho certeza que a maioria errou, porque tá parecendo mais uma pegadinha, pessoal. Olha a letra E. Qual o total de turistas que visitaram o litoral nos 3 primeiros dias da semana? Gente, vamos lembrar quais são os 3 primeiros dias da semana. Aqui no gráfico, vocês podem observar aqui que começa aqui, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Só que, quais são os 3 primeiros dias da semana? O primeiro dia da semana é domingo. O segundo dia da semana é terça. E o segundo dia, segunda. E o terceiro dia, terça. Então, o total de turistas que visitaram o litoral nos 3 primeiros dias da semana foi 9.258. Porque os 3 primeiros dias da semana começam no domingo. Domingo, segunda e terça. Aqui o gráfico, ele te mostrou de segunda a domingo. Mas ele não falou data. Ele não falou que, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui o nosso calendário. Se aqui, por exemplo, fosse o dia 17, segunda-feira, e aqui domingo, dia 23. Não, poderia ser muito bem aqui dia 17 e aqui, olha, ser dia 15, pode estar de trás para frente. Então, eu acredito que aqui ele foi um pouco infeliz aqui nessa questão, porque eu tanto posso analisar dessa forma e calcular, vou até colocar aqui como foi, olha, domingo, segunda e terça. Como eu também posso calcular como segunda, terça e quarta, vai me dar essa brecha aí, entendeu? Então, os meus alunos, eu vou pedir para a gente seguir essa orientação aqui, tá bom? Porque isso é até bom, pessoal, para poder vocês sempre lembrarem que o primeiro dia da semana é domingo, combinado? Não se esqueça, o primeiro dia da semana é domingo. A gente pensa que é segunda, né? Que segunda começa a aula, segunda começa o trabalho, mas o primeiro dia da semana é domingo. Mas se a sua professora seguiu aí a orientação, que na verdade ela quer lá a sequência do gráfico, que é segunda, terça, quarta e assim por diante, tudo bem, você vai seguir a orientação da sua professora, não está errado não. Qual dia houve menos turistas no litoral? Segunda-feira, porque, olha aqui, segunda-feira foi o dia que houve menos turistas, que foi o 1.634. Lembrando, pessoal, o Estado, ele não disponibiliza essa correção do PET para a gente. Não vem a resposta certa. Então, por isso, como não vem, eu não sei o que a pessoa fez e está pensando, então aqui eu faço de acordo com como eu quero. Tá errado? Não tá, porque aqui ele me deu uma dupla interpretação, no caso aqui da letra E, entendeu? Se fosse uma atividade que eu fiz, então eu sei o que eu quero, eu vou falar o que eu quero, eu vou mostrar ali a resposta. Então, mesmo que eu não explique, mas eu mostrando ali a minha resposta, a pessoa que vê vai entender, entendeu? Mas como aqui não tem uma resposta pronta pra gente, então eu quero entender dessa forma. Por que eu quero entender? Que é para poder não esquecer que primeiro dia da semana é domingo. Então, vamos para a nossa última questão, número 4. Marcos e Samuel, deixa eu só subir aqui um pouquinho. Marcos e Samuel disputaram um jogo de corrida de carros no videogame. Marcos ficou com o carro A e Samuel com o carro B. Ao final do jogo, aparece uma tela mostrando o desempenho dos jogadores por meio de um gráfico de linhas. Agora, responda as questões. Pediu para você completar a tabela seguindo, então, esse gráfico de linhas. Por que gráfico de linhas, chama Rony? Justamente porque, olha, aqui nós não temos barras, aqui nós não temos colunas, temos linhas. Essa linha aqui, roxa, ou então, no caso aqui, meio azul, é a linha B.
E essa linha aqui amarelinha será a nossa linha A. Então, vamos lá completar a nossa tabela. Horário está aqui, olha, o horário aqui embaixo, o tempo em horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas e 4 horas, na horizontal. E na vertical, eu tenho a velocidade que esses carros atingiram. Em 1 hora, o carro A atingiu 100 km. E o carro B? Então, vamos ver aqui, ó. O B não é o azulzinho aqui, ou o roxinho? Carro B, 1 hora, 50 km por hora. Então, tá aqui. Agora, em 2 horas. Vamos analisar em 2 horas. Então, eu vou aqui, ó, 2 horas. Os dois carros atingiram a mesma velocidade, que é 225. Tia, por que você sabe que é... Desculpa, 125. Por que você sabe que é 125 se aqui não tem 125? Olha, aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 50. Se você observar, eles atingiram, no período de 2 horas, eles ficaram aqui na marca justamente bem no meio. Então, qual que é a metade entre 120, 100 e 150? 125. Porque a diferença, se você subtrair 150 por 100, nós teremos 50. E a metade de 50 é 25. Por isso que essa marca ali, aqui eu consigo ver esse imaginário. Lá naquela da coluna não é possível, porque não tem esse padrão. É justamente esse padrão aqui. Olha, se você observar a velocidade, ela aumenta de 50 em 50. Então, isso é um padrão. Agora, lá na questão número 3, não tem um padrão, é bem aleatório. Então, por isso que quando... Em 2 horas, os dois carros alcançaram a mesma velocidade, 125 km por hora. Quer saber em 3 horas? Vamos analisar então o carro A. Olha, 3 horas, o carro ele permaneceu ali com 125 km por hora. Já o B, olha, foi para 250 km por hora. Então, em 3 horas, carro A 125, carro B 250. Agora, vamos então ver com 4 horas. 4 horas, gente, eu não sei se acabou a gasolina aqui, ou se o cara cansou, desistiu, ou então se ele chegou ao destino dele. Porque, olha, ele estava lá com 125 km por hora e ele baixou aqui já para 50. Ou talvez ele chegou também aí numa rodovia, numa estrada não, ou numa rua, que a velocidade máxima permitida é 50 km por hora, né? Vamos imaginar aí diferentes situações. Então, o A, 50 km, e o B, gente, continua aí potente, 250 km por hora. Vocês observaram aqui que o carro A, ele começou assim, a velocidade subindo, né, que foi de 100, 125, depois ele permaneceu em 125, e depois, olha, diminuiu bruscamente a velocidade. O que é bruscamente? Foi muito rápido para baixo, né, para menos, a velocidade diminuiu muito rápido. Agora o B só aumentando, 50, 125, 250, e ali permaneceu no 250. Então, olha, 4 horas, carro A 50 km por hora e carro B 250 km por hora. Beijo para vocês, espero que vocês possam ter aprendido aí um pouco mais em como aí, né, interpretar gráfico e tabela. Se vocês observaram, aqui nessa questão aqui nós temos, né, um gráfico de linhas, e analisando os gráficos de linhas, nós transformamos esse gráfico em uma tabela. Olha que interessante. E poderia ser o contrário. Ele poderia ter me dado essa tabela completa e me pedido para poder transformar ela em gráfico. Então, fica a dica para vocês, pessoal. Beijo, quinto ano. Até a semana 3, hein? Semana 3 estamos de volta. Fiquem com Deus.